Boa tarde a todas e a todos presentes. Havendo número regimental, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 17 de abril de 2024. Convido os deputados, as deputadas Simone Santana e a deputada Rosa Amorim para ocuparem, respectivamente, a primeira e a segunda secretarias. Com a palavra, a segunda secretária, a deputada Rosa Amorim. Ata da 33ª reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 16 de abril de 2024. Presidência dos deputados Álvaro Porto e Diogo Moraes. O deputado Álvaro Porto abre a reunião e designa os deputados Socorro Pimentel e Diogo Moraes para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. As atas das reuniões plenárias do dia 15 de abril do corrente ano são lidas, submetidas à discussão e à votação, aprovados e enviados à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discussam no pequeno expediente os deputados Luciano Duque, Dani Portela, Isaías Regis, delegada Gleide Ângelo, João de Nadege e Diego Moraes. Discussam no grande expediente os deputados João Paulo, Edson Vieira, Abimael Santos e João Paulo Costa. Na ordem do dia são aprovados em seguintes discussões os projetos número 17, 428, 468, 498, 516, 519, 525, 526, 527, 528, 529, 595, 1151, 1220, 1457, 8059, 434, 520, 730, 843, 937, 1204, 1206, 1285 e 1350. São aprovados em discussão única as indicações número 6.179 a 6.186 e os requerimentos números 1909 e 1913. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter solene no dia 16 de abril, às 18 horas, a ser realizada no auditório Senador Sérgio Guerra. Ata da 20ª reunião plenária solene da seguinte sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 16 de abril de 2024. Presidência do deputado Henrique Queiroz Filho. Inicia-se a solene para entrega do título honorífico da capital pernambucana da uva e do vinho ao município de Lagoa Grande, de iniciativa do deputado Jarbas Filho. Compõe-se a mesa dos trabalhos, o presidente abre a reunião, ouve-se o hino nacional, discussam os deputados Henrique Queiroz Filho e Jarbas Filhos, ocorrem apresentações do coral Vozes de Pernambuco, são entregues o título honorífico de capital pernambucana da uva e do vinho e uma placa da Assembleia Legislativa ao senhor Vilmar Capilaro, prefeito do município de Lagoa Grande. Ocorre a apresentação da cordialista Ronilda Gonçalves. Discussam os senhores deputado federal Fernando Monteiro, Danilo Cabral, superintendente da Sudene, Jorge Garziera, representante das vinícolas da região, e o prefeito Vilmar Capilaro. Ouve-se o hino do Estado, o presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter ordinário para amanhã, dia 17 de abril, às 4h30, a ser realizada no plenário governador Eduardo Campos. É isso, presidenta. Discussão às atas. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Permaneçam como se encontram aqueles que aprovam. Atas aprovadas. Passo a palavra para a primeira secretária, a deputada Simone Santana, para a leitura do expediente. Leitura do expediente do dia 17 de abril de 2024. Mensagem número 8/2024 da excelentíssima senhora governadora do Estado de Pernambuco, encaminhando o projeto de lei ordinária número 1840/2024. Pareceres números 3.047 a 3.071 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 3.072 a 3.078 da Comissão de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 3.079 a 3.098 da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo, opinando favorável aos projetos de lei.
Pareceres números 3.099 a 3.109 da Comissão de Redação Final, dando redação final aos projetos de lei. Ofício número 072/2024 do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco, encaminhando resposta do pedido de informações acerca do requerimento de número 1829/2024, de autoria do deputado Romero Salles Filho. Ofício número 30/2024 dos líderes dos partidos PRD, União Brasil, PSDB, MDB, PP e Solidariedade, informando a formação do novo bloco partidário composto pelos partidos acima. Ofícios números 028 e 029/2024. Da liderança do bloco PSB, PSOL e Republicanos, indicando os deputados Heriberto Filho e delegada Gleide Ângelo para ocuparem as vagas de titular e suplente, respectivamente, na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Ofício número 22/2024 do deputado Lula Cabral, comunicando licença em caráter cultural no período de 21 a 30 de abril do corrente ano para a viagem ao México. Requerimento do deputado Gilmar Júnior, solicitando dispensa da presença nas reuniões plenárias dos dias 17 e 18 para a viagem ao Rio de Janeiro. Requerimento do deputado Sileno Guedes, solicitando dispensa da presença nas reuniões plenárias nos dias 17 e 18 para a viagem a São Paulo. É isso, senhora presidente. Pequeno expediente, com a palavra a deputada Rosa Amorim, PT. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, deputados, deputadas, a presidência da mesa. A liberdade da terra não é assunto de lavradores. A liberdade da terra é assunto de todos que se alimentam dos frutos da terra, dos que vivem, sobrevivem de salário, dos que não têm casa, dos que disputam com os ratos os restos das grandes cidades. A liberdade da terra e a paz no campo tem nome: reforma agrária. Hoje viemos cantar no coração da cidade para que ela escute a nossa voz e cante. E que acenda nessa tarde a estrela num peito de cada um. E que ensine aos organizadores da morte e que ensine aos assalariados da morte que um povo não se mata como não se mata o mar. A esperança não se mata como não se mata o mar e a sua gente e o seu povo. Numa quarta-feira, tomando aqui as poesias de Pedro Tierra, para dizer que numa quarta-feira como hoje, no dia 17 de abril, no estado do Pará, 1000 famílias estavam acampadas no ano de 1996, com o intuito de caminhar até a capital Belém. 1000 famílias que tinham o objetivo de cobrar para que a fazenda macaxeira, uma fazenda improdutiva, destinasse partes das suas terras para a reforma agrária. Essas famílias que já estavam prestes a sair em marcha foram surpreendidas pela polícia militar, por jagunços de empresários e latifundiários, a tiros e derramamento de sangue. 21 sem terras, trabalhadores rurais foram assassinados nessa tarde. E eu queria dedicar a memória de um jovem que teve a sua vida retirada nesse massacre, chamado Osiel Alves, um jovem de 17 anos. Essa ação ficou conhecida como o Massacre de Eldorado dos Carajás. Surpreendeu todo mundo.
E por conta dessa ação, foi instituído internacionalmente o Dia de Luta pela Reforma Agrária. Aqui no Brasil, no ano de 2002, nós tivemos a instituição desse dia como lei, o Dia de Luta pela Reforma Agrária. O que podemos dizer que é lei, lutar pela reforma agrária no nosso Brasil. Assim como é lei o dia 17 de abril, como hoje, também é lei a reforma agrária, e das maiores, é garantida pela Constituição Federal. Terras improdutivas que não cumprem a sua função social devem ser destinadas à reforma agrária. Muitos não entendem como eu vim parar aqui. No ano de 1996, o Brasil estava explodindo em revoltas que pediam a democratização do acesso à terra, e não foi diferente no estado de Pernambuco. Minha mãe, uma importante lutadora da reforma agrária, estava grávida de mim, e o meu pai estava fazendo greve de fome pela desapropriação da Fazenda Normandia, que logo foi constituído como assentamento Normandia, hoje um dos principais símbolos da luta pela terra no estado de Pernambuco. O assentamento Normandia, que produz comida, que tem uma cooperativa, que é um exemplo de educação do campo e da reforma agrária através do Centro de Formação Paulo Freire. E é tão importante nós falarmos sobre o dia de hoje, porque eu estou aqui para contar uma nova versão da história da terra no nosso Brasil. Uma história contada a partir dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Queiram ou não queiram os latifundiários, queiram ou não queiram o agronegócio. Nós estamos aqui para referenciar esses tantos lutadores e lutadoras que lutam por um pedaço de chão para produzir comida, para alimentar o povo. Através desse dia, do 17 de abril, foi construído pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra a jornada conhecida como Abril Vermelho. O Abril Vermelho, que desde 1996 vem trabalhando pela democratização do acesso à terra no Brasil, esse ano vem dando exemplo. O estado de Pernambuco, da madrugada do domingo para a segunda, com 5.000 famílias, ocuparam 13 territórios improdutivos no estado de Pernambuco, demarcando que a luta pela terra é urgente. Eu queria também falar que em todo o Brasil, nesse dia, acontecem atos. E queria falar da marcha, com 3.000 trabalhadores rurais, que acontece no estado da Bahia. O estado da Bahia, que também faz uma luta pelo avanço da reforma agrária, com esses 3.000 trabalhadores e trabalhadoras em marcha. Os companheiros da Bahia enfrentam um contexto não diferente do que a gente enfrenta aqui em Pernambuco, especialmente duro, marcado pelas ações da Milícia Invasão Zero, milícia criada por fazendeiros e conhecida por desfazer ocupações de terra sem respaldo em decisões judiciais na Bahia, e investigada pela Polícia Civil como possíveis responsáveis pelo assassinato de Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó, que é a líder espiritual do povo Pataxó. Não é diferente o que vem acontecendo do que vem na Bahia, do que vem acontecendo no restante do estado. O ano passado, na cidade de Vitória de Santo Antão, um companheiro do Movimento Sem Terra, um acampado, foi brutalmente assassinado pelo latifúndio. Um crime que continua impune, mas não é diferente do que vem acontecendo em outras ocupações do Movimento Sem Terra, como o que aconteceu também o ano passado na fronteira de Pernambuco com Alagoas, na verdade, Pernambuco com a Paraíba, onde uma polícia, na verdade, um grupo de paramilitares vieram, através de armas, a troco de balas, amedrontar os assentados, acampados do movimento Sem Terra. É importante dizer que nós temos um lema nesse Abril Vermelho que se chama Ocupar para o Brasil Alimentar.
Estamos na retomada importante das ocupações de terra para exigir que a reforma agrária possa acontecer no nosso Brasil. É importante dizer que nós já estamos há 1 ano e 4 meses do governo do nosso presidente Lula, a quem nós defendemos intransigentemente, mas é importante dizer que nós precisamos de celeridade no que diz respeito à pauta da reforma agrária. São 105 mil famílias acampadas, que estão acampadas há 10, 20, até 30 anos, aguardando a tão sonhada reforma agrária. E é isso que nós exigimos do governo Lula, que lançou, ainda essa semana, um programa chamado Terra da Gente, mas que não atende um orçamento necessário para que a gente possa avançar seriamente com a reforma agrária no nosso Brasil. Na contramão disso, é importante dizer que o ano passado, a extrema-direita e a direita organizou uma CPI com o intuito de criminalizar o movimento sem terra, e nós saímos vitoriosos desse processo construído pelo Congresso Nacional. O MST saiu fortalecido dessa tentativa de criminalização, e agora o Congresso Nacional tenta emplacar um pacote chamado Pacote Anti-Invasão. O governo, é importante dizer que o Congresso vem fazendo isso por meio da sua bancada ruralista, com o intuito de intimidar o movimento sem terra na jornada do Abril Vermelho, mas nós não iremos recuar e o movimento sem terra irá continuar na sua justa ação garantida pela Constituição, que é a garantia da reforma agrária. Eu finalizo esse discurso memorando o Abril Vermelho, que para nós é muito importante, mas para dizer que a luta pela reforma agrária, a luta do movimento sem terra, a nossa luta é uma luta justa. É a luta pela produção de alimento, é a luta pelo fim da pobreza no nosso Brasil, e é por isso que a gente não quer só a garantia da terra, a gente quer a garantia de infraestrutura para os assentamentos, a gente quer falar sobre saúde no campo, sobre estrutura para esses assentamentos, sobre escola no campo, sobre cultura no campo, sobre o bem viver para essas famílias, porque a gente sabe que o que a reforma agrária garante para esse Brasil é colocar ele no passo do desenvolvimento, mas o desenvolvimento não para poucos, o desenvolvimento para toda uma nação. E é por isso que o nosso lema é ocupar para o Brasil alimentar, porque até o governo federal entende que é através das mãos dos agricultores e agricultoras, trabalhadores e trabalhadoras da reforma agrária, que a gente vai tirar de uma vez por todas esse país da pobreza e da extrema pobreza. Então, a nossa luta é essa. Por isso que nós estamos nessa jornada, e finalizo dizendo que hoje à noite a Assembleia Legislativa de Pernambuco vai conceder a Paulo Mansan, dirigente do Movimento Sem Terra, um título de cidadão pernambucano pelo trabalho que o Movimento Sem Terra constrói para o estado de Pernambuco, e esse reconhecimento vai ser através do título de cidadão pernambucano, e estamos rumo aos 40 anos do MST nessa importante jornada de luta pela terra. Viva o MST, viva a reforma agrária. Obrigada. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado Fabrício Ferraz, Solidariedade. Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores deste poder, público que nos acompanha pela TV Alep, pelo YouTube e também pelas nossas redes sociais. É com muita alegria e satisfação que realizo esse discurso para celebrar a criação da Rota da Tilápia aqui em Pernambuco, uma iniciativa do nosso mandato, construída através de muito diálogo, que se tornou a Lei 18.515, promulgada na data de hoje. Nosso projeto tem como objetivo valorizar e impulsionar a economia através do turismo e do comércio, contribuindo para o desenvolvimento da cadeia produtiva da tilápia aqui no nosso estado. A Rota da Tilápia
em primeiro momento, beneficiará diretamente 17 municípios do sertão pernambucano, mas a tendência é que, com o passar do tempo, mais cidades sejam beneficiadas e incluídas ao projeto. Além de Jatobá, fazem parte do projeto Petrolândia, Floresta, Itacuruba, Belém do São Francisco, Tacaratu, Carnalbeira da Penha, Serra Talhada, Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, Petrolina, Salgueiro, Terra Nova, Ibimirim e Inajá. A Rota da Tilápia estimulará a expansão de toda a cadeia produtiva e servirá como forte reconhecimento a esses municípios através da promoção e divulgação do turismo e do comércio nos municípios, do fomento à criação de festivais, encontros gastronômicos e eventos culturais, do incentivo à capacitação profissional para atuação nas atividades relacionadas à Rota da Tilápia e da contribuição para a geração de emprego e renda, priorizando ações de desenvolvimento sustentável. Queremos continuar contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado através da expansão da produção da tilápia, que traz tantos benefícios para os produtores, trabalhadores e para os municípios, que comemoram o aumento das suas arrecadações. Antes de finalizar, gostaria de destacar o trabalho realizado pelo meu amigo Rogério Ferreira, prefeito da cidade de Jatobá. O município do sertão de Itaparica é o maior produtor de tilápias do Nordeste e está entre os 3 principais produtores do país, segundo o IBGE. Destaco também a atuação do amigo Rogério Magalhães, ex-prefeito da cidade de Itacuruba, que enxergou lá atrás o potencial da piscicultura em nosso estado, principalmente lá na nossa região de Itaparica, sendo um dos principais incentivadores do cooperativismo. Registro também o trabalho do Dr. Batista, atual vice-prefeito e secretário de Agricultura do município de Belém do São Francisco, que tem contribuído pela expansão da cadeia produtiva da tilápia no município, na região, assim como o vereador Silvio Rogério, lá de Petrolândia, que também tem incentivado muito a piscicultura, a criação da tilápia no município e nas cidades vizinhas também. De acordo com o IBGE, em 2022, Pernambuco negociou 350 milhões ao produzir 28,9 mil toneladas de tilápia. Somente Jatobá é responsável por mais da metade dessa produção, ao comercializar 15 mil toneladas durante esse mesmo período. Então, eu gostaria aqui de agradecer aos nobres pares pela aprovação deste projeto tão importante para o Estado de Pernambuco, que contribuirá para o desenvolvimento não só do Estado, mas principalmente da nossa região, lá de Itaparica, do sertão do São Francisco e de outras regiões do sertão também, que tenho certeza que vão aumentar a produção e vão entrar na Rota da Tilápia ao enxergar a importância da criação da tilápia aqui no estado de Pernambuco. Muito obrigado a todos e até a próxima. A palavra o deputado Adalto Santos, PP. Senhoras e senhores, boa tarde a todos, boa tarde aos que nos assistem através da TV Alep. O que me traz à tribuna, senhora presidente, nessa tarde, é a nossa Camaragibe.
Estivemos hoje em visita no DER ao diretor-geral Rivaldo Melo, que nos recebeu com muita cortesia e com muita transparência para tratarmos do assunto da PE 27, que vem se arrastando há muitos anos, e hoje eu não poderia deixar de dar uma satisfação aqui ao povo de Camaragibe, principalmente aos moradores ali de aldeia de Xande Cruz, que depende daquela PE para transitar. A situação é muito delicada, mas eu saí dali satisfeito hoje, senhor presidente, porque nós fomos avisados que a licitação está em andamento. Segundo Rivaldo Melo, o diretor daquele órgão, disse que a governadora já autorizou as obras e acredita que até o mês de agosto, mais tardar setembro, vai ser dado início àquelas obras. É uma situação bastante delicada. A aldeia tem crescido bastante e ali trafega muita gente que vai a Xande Cruz, a Vera Cruz, e precisa daquela estrada, precisa também do acostamento, muita gente de moto, de bicicleta, e a gente não pode mais deixar aquela estrada como está. Então tivemos ali hoje e o diretor se comprometeu com a gente que, se Deus quiser, agora em agosto será feito o serviço naquela estrada, não só um tapa-buraco, mas vai fazer um recapeamento por completo, alcançando ali do quilômetro 5 até o quilômetro 37, onde chega em Xande Cruz. Então eu quero crer que a governadora vai cumprir esse prometido. Essa casa, o nosso gabinete vai estar acompanhando as obras, os serviços, para que comece e termine. Essa é a nossa palavra dessa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Simone Santana, PSB. Senhora presidente, senhoras deputadas, deputados, todos da imprensa, quem nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Alep, boa tarde a todas e todos. Subo a essa tribuna hoje para falar de um assunto que, sinceramente, eu não gostaria, mas que é necessário. Faltando menos de 6 meses para a eleição, Ipojuca está cheia de placas da prefeitura dizendo que a gestão está cuidando da cidade. Com um orçamento anual de R$1,5 bilhão, bem que o nosso município poderia estar em uma ótima situação mesmo. Mas a realidade, a gente sabe que é bem diferente do que está lá na placa. Não tem uma área em que o serviço público esteja à altura do povo ipojucano. Como médica, eu penso logo na saúde. Todo dia a gente recebe denúncias sobre o caos generalizado nos hospitais, UPA e postos de saúde de Ipojuca. O que vemos é uma das cidades mais ricas do estado oferecendo um serviço de saúde de migalhas à população. O povo sofre com espera de horas por um atendimento simples. Faltam médicos de todas as áreas que você possa imaginar. Quem precisa de uma assistência especializada pode ter certeza que não vai encontrar em Ipojuca. Tem que dar um jeito de vir para Recife por conta própria, porque nem carro a gestão oferece. Minha gente, o que eu escuto das famílias com crianças autistas não é brincadeira. É de cortar o coração ouvir o depoimento das mães que precisam se desdobrar em 1000 para garantir uma assistência básica para seus filhos e não encontram o mínimo de acolhimento em Ipojuca. Vocês conseguem imaginar a agonia dessas famílias que se veem desamparadas em sua própria terra e ainda se deparam todo dia com o marketing da prefeitura que diz que está cuidando da população? Isso é cuidado? Descaso agora é top? E esse desamparo não é só com as pessoas autistas. O desrespeito é generalizado. Basta pisar em uma unidade de saúde, seja de Nossa Senhora do Ó, Camela, Ipojuca, Praias, Engenhos, onde for. O que a gente encontra é bagunça, sujeira, gente por todos os lados amargando longas esperas, sem lugar para sentar, no calor e sem previsão de atendimento.
E quando o cidadão dá a sorte de conseguir ser atendido, começa um outro sofrimento, a longa espera por uma ligação para marcar os exames. Ou seja, daqui que a pessoa consiga voltar ao médico com os resultados, o quadro já se agravou e o tratamento ficou mais difícil. Se você é ipojucano e está me ouvindo, certamente você já ouviu uma história como essa. Ou então você mesmo já vivenciou uma situação dessa recentemente no município. E se é de fora, pode buscar na internet que você encontra com facilidade imagens que comprovam esse caos. Entre lá no Instagram de Nando de Santa Rosa, por exemplo, que é uma liderança que tem feito esse trabalho de denunciar a situação da saúde de Ipojuca. Um dia desses ele entrou no Carosita Brito, em Nossa Senhora do Ó, e expôs o absurdo que aconteceu por lá. O problema da falta de médico é tão grande que o Ministério Público recomendou a instalação de pontos eletrônicos para controlar a frequência dos profissionais. Mas existem várias denúncias de que médicos que têm contrato de 4 plantões por mês estão dando plantão em clínicas particulares ou até em outros municípios. Outra coisa, falta medicamento nas unidades de saúde. Quem não tem dinheiro para pagar seus medicamentos fica sem. Ou seja, o desamparo é absoluto. E ainda fica um outro questionamento. Como pode um sistema de saúde com 300 milhões de reais de orçamento, sem estrutura, sem médico e sem remédio? O caos da saúde de Ipojuca não está nas placas da prefeitura, mas quem é ipojucano sabe que isso precisa mudar. Obrigada. Com a palavra, o deputado Renato Antunes, PL. Bom dia, boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de passar a temática pela qual subo essa tribuna, queria parabenizar o Congresso Nacional, particularmente a Câmara dos Deputados, pela coragem que nesta manhã aprovou a tramitação em regime de urgência de um projeto muito importante para o Brasil, para acabar, deputado Júnior Técio, com essa onda de invadir propriedade e achar que isso é luta pela terra. Para mim isso é, não vou dizer, eu vou usar uma palavra de baixo calão, porque não compete um deputado nessa tribuna falar dessa maneira. Mas é, no mínimo, não razoável, porque a Constituição fala sobre as áreas destinadas improdutivas, serão destinadas, mas não serão ocupadas de qualquer maneira, da forma como está sendo feito no Brasil, e a gente achar que isso é normal e ter que ouvir deputados e deputadas subir essa tribuna para exaltar esse tipo de situação. Por isso, parabéns ao Congresso Nacional por aprovar esse regime de urgência que tipifica como crime invadir terra, invadir propriedade privada, uma vez que a nossa Constituição prevê que propriedade privada tem que ser respeitada sim. Se tem que ter destinação de terra para a reforma agrária, tem que haver sim, é importante, mas tem o fórum para isso, deputado Henrique Queiroz. Tem quem trate isso de forma séria, competente e à luz do direito. Não vou dizer da vagabundagem, porque é muito difícil e não posso falar essa palavra, mas à luz simplesmente de achar que pode entrar numa terra, invadir e chamar isso de direito legal. Então, parabéns ao Congresso Nacional por esta luta, que também é minha luta nesta casa. Inclusive tem um projeto nossa autoria que está tramitando e, se Deus quiser, vai virar lei, porque o pernambucano precisa desse amparo legal, que quem invadir terra, propriedade privada em Pernambuco, será impedido de contratar com o Estado, será impedido de ter benefício do Estado, será impedido, inclusive, de participar de concurso público, de editais, porque só assim, dessa forma, que a gente torna legítimo aqueles que lutam pela terra, mas da forma prevista na lei, Jarbas, não fazendo arruaça, não invadindo propriedade, como se isso fosse legítimo. Não é legítimo. Não podemos achar que é legítimo que não é. Por isso aqui é meu parabéns ao Congresso Nacional por trazer a responsabilidade, e agora esse processo vai andar. E o Congresso não pode ser omisso da sua responsabilidade de legitimar, de tipificar como crime quem invade terra que não lhe pertence e que não são
improdutivas. Porque é o que está acontecendo lá em Petrolina agora. Terra sendo invadida, novamente no Embrapa. E eu pergunto, são terras improdutivas, Simone? Então, a gente está vendo aí um peso, duas medidas. A falta de razoabilidade desse movimento, que eu tenho certeza que não representa aqueles que lutam pela terra de verdade. O Brasil é um país de dimensão continental, de uma geografia linda, que precisa, sim, ser tratado da reforma agrária com muita responsabilidade, mas não da forma como alguns querem, simplesmente invadindo e se achando no direito de fazer a política que eles querem sem fórum adequado. Existe a lei e existe a Constituição. Senhora Presidente, nos 2 minutos que me faltam, e eu queria, deputada Simone Santana, não conheço a realidade de Pojuca, mas vi o vosso pronunciamento, mas me assusta o que está acontecendo também aqui no Recife. E eu queria fazer um pedido ao prefeito João Campos, que ele tenha coragem de inaugurar as obras que ele prometeu. São diversas placas na cidade do Recife, sobretudo em mobilidade. Eu quero trazer um exemplo aqui, deputado Júnior Técio. Vossa Excelência que conhece a Zona Sul, IPSEP, Mascarenhas de Moraes, Avenida Recife, trânsito caótico. Há 4 anos que a obra começou e João não entrega. Obra do governo federal, que foi garantido na gestão anterior. 35 milhões para garantir um eixo de mobilidade na Zona Sul, e até hoje o povo do IPSEP, os comerciantes sofrem, estão sem conseguir vender. 40% do comércio está perdendo força porque simplesmente ninguém consegue transitar naquela região do Recife. E eu me pergunto, deputado Diogo Moraes, Vossa Excelência que é um republicano, um democrata, alguém que realmente trata a política como deve ser tratada, no diálogo, e queria parabenizar Vossa Excelência hoje pela forma como foi tratado na Comissão de Finanças, de uma forma muito republicana, e eu faço esse elogio a Vossa Excelência, mas é do PSB, me ajude numa interlocução com o prefeito João Campos, para que ele transforme sonhos de placas em realidade, e que o cidadão do Recife não viva da propaganda imaginária. Nada contra Vossa Excelência, mas que o partido de Vossa Excelência, que está na gestão do Recife, está fazendo, prometendo e não cumprindo. Palavra dita, palavra cumprida. Eu aprendi assim, missão dada, missão cumprida. 1 mais 1 é 2, se ensina ou não. Se não tem condições de entregar, tira a placa. Mas não pode, o povo está sofrendo, o comércio está perdendo. O povo, em vez de comprar no comércio local, porque quem conhece e mora no IPSEP sabe, é uma vila, é um povo já mais idoso, está ali já estabelecido, tem um comércio local, o povo está saindo para comprar em outras regiões, porque ninguém consegue andar no IPSEP. Ninguém consegue trafegar para entrar no Ibura. E eu me pergunto, prefeito João Paulo, Vossa Excelência já foi prefeito dessa cidade e tratou com muito carinho a mobilidade. Ajuda o prefeito atual, porque é muita promessa e pouca entrega. Que Deus nos abençoe, abençoe Recife, abençoe Pernambuco. Convido a deputada Socorro Pimentel, do União. Senhora Presidente, nobres colegas deputadas e deputados, imprensa presente, a todos que nos acompanham pela TV Alep, pelo YouTube, por demais redes sociais, senhoras e senhores aqui presentes. É com muita alegria que a gente sobe hoje, que vai falar hoje nessa tribuna parlamentar, sobre um assunto de extrema importância para o estado de Pernambuco e para o nosso país, mas que talvez poucos pernambucanos tenham a dimensão da importância desse equipamento, não apenas para o nosso estado, mas para o nosso país. Nós estamos falando do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, LAFEP, que nós fizemos uma visita no dia de ontem a essa instituição que eu considero não apenas uma joia do nosso estado, mas também um exemplo nacional de excelência e de inovação. Fomos recebidos pelo presidente Plínio Pimentel e também não é exagero dizer que o LAFEP é um dos melhores laboratórios públicos do país e, na verdade, eu ouso ainda muito mais. Vou afirmar que é o melhor. E não é por menos. Afinal, está prestes a comemorar seus impressionantes 59 anos de contribuição inestimável à saúde pública. Uma das mais recentes conquistas do LAFEP é o lançamento
e o alcance do nível máximo de compliance concedido pela Controladoria Geral do Estado, e isso demonstra o compromisso irrefutável do laboratório com a transparência, ética e responsabilidade em suas operações. Destaco ainda o programa Boa Visão, um dos grandes sucessos do LAFEP, que foi ampliado pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, proporcionando acesso à saúde ocular para milhares de pernambucanas e pernambucanos. Além disso, o LAFEP estabeleceu recentemente uma parceria estratégica com a Universidade Federal de Pernambuco para o desenvolvimento de suplementos e cosméticos, como álcool gel, repelentes e filtros solares, protetores solares, ampliando assim sua contribuição para além do campo farmacêutico. Meus amigos e minhas amigas, é impressionante também a capacidade produtiva do LAFEP, que atualmente produz cerca de 100 milhões de comprimidos por ano, sendo quase a totalidade, cerca de 94% a 96%, destinada ao Sistema Único de Saúde, garantindo acesso à população a esses medicamentos e medicamentos muito especiais para o tratamento da HIV, para o tratamento de pacientes com doenças renais e outras tantas doenças que são ainda um caso de saúde pública para o nosso país. Recentemente, em parceria com a Copergás, o LAFEP anunciou uma importante transição em sua matriz energética. Substituiu o óleo BPF pelo gás natural em seus caldeirões. E essa mudança não só torna a energia utilizada mais limpa, mais barata, mas também resulta numa economia significativa, estimada entre os 30% a 40% do total de seus investimentos. E as inovações não param por aí. O LAFEP planeja expandir o uso do gás natural para outros setores de seu parque industrial, como na geração de energia elétrica e no refeitório. Essa medida não apenas reforça o compromisso do laboratório, como a sustentabilidade ambiental, mas também representa uma economia substancial em seus custos operacionais. É fundamental ressaltar que, como empresa pública estadual, o LAFEP está na vanguarda, seja na promoção de importantes políticas públicas de interesse social, seja na sustentabilidade, demonstrando sua capacidade de fazer mais com menos recursos e custos operacionais. Ao adotar o gás natural, o LAFEP não só economiza recursos importantes, mas também os reinveste em novos projetos e iniciativas que beneficiam a população pernambucana. Senhoras e senhores, o LAFEP é motivo de orgulho para todos nós, pernambucanas e pernambucanos, e que continue a desempenhar um papel fundamental na promoção de saúde e no desenvolvimento sustentável do nosso Estado, alcançando cada vez mais pessoas e contribuindo para um futuro melhor e muito mais saudável para a população, não apenas de Pernambuco, mas a população de todo o país do nosso Brasil. Muito obrigada pela atenção a todas e a todos. Grande expediente. Primeiro orador inscrito, deputado João Paulo, do PT. Presidenta, quem nos acompanha na TV Alep, deputadas e deputados, eu antes mesmo até, presidente, de iniciar meu pronunciamento, eu queria prestar minha solidariedade ao MST, mas em nome do MST, essa guerreira jovem mulher, a companheira Rosa. O que a gente viu aqui, o outro deputado aqui, Renato Antunes, colocar aqui, é de uma agressão sem precedente. Primeiro, o ódio de classe. Sabe o que é ódio de classe? Que a gente discutia muito no período da resistência à ditadura militar. O ódio de classe,
o ódio aos pobres, porque crime não é o MST ocupar terras improdutivas, lutar pela reforma agrária. Não. Crime é deixar esse país o país que tem mais terra produtiva do mundo, deixar milhões de brasileiros, de patriotas, morrerem de fome sem um pedaço de terra para plantar, para poder sobreviver. Isso é que é crime. E veja bem, a bandeira do MST não é a bandeira que inspirou a Revolução de 17, da luta de classes, da desapropriação do latifúndio. Não, é reforma agrária para garantir o direito a produzir alimentos de qualidade, como o MST faz, para que a população possa se alimentar. Isso é direito à vida. O que foi colocado aqui, a meu ver, é uma ofensa sem precedente a esse movimento que vem produzindo com qualidade, e foi muito importante manter as mobilizações para poder avivar o governo federal a tomar providências para garantir uma reforma agrária em nosso Brasil. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Eu quero parabenizá-la pelo pronunciamento. Quero dizer que me somo na ocupação pela luta pela reforma agrária justa, democrática, garantindo acesso, técnica para tirar o povo brasileiro da fome e, num país de dimensão continental, garantir um pedaço de terra para que eles possam produzir. E acho que aquele slogan, ocupar, resistir e produzir, está mais do que evidente. Porque esperar que a reforma agrária venha sem luta, Vossa Excelência sabe, nobre deputada, que nunca viria. Os avanços que tem é graças à resistência do proletariado sem terra, sem chão, que muitas vezes é assassinado pelas milícias, como foi assassinados em Eldorado do Carajás, aquelas lideranças, como diversas lideranças, como Margarida da Paraíba, foram assassinadas em defesa de um pedaço de terra para ter o direito à vida, para ter direito ao seu alimento. Mas eu escuto a parte de Vossa Excelência. Alô, deputado, Vossa Excelência, serei muito breve. Eu só queria fazer esse à parte para agradecer e, na verdade, para parabenizar a sua coragem. Você foi gigante no seu pronunciamento de defesa do MST, de todo o povo sem terra. E para dizer o seguinte: se querem acabar com o movimento sem terra, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil, façam reforma agrária. Façam reforma agrária. Redemocratizem as terras no nosso Brasil. Isso sim iria parar de vez com as ações, não só do MST, mas de todos que lutam por reforma agrária. Acho que é importante dizer que esse 17 de abril, para nós, ele é muito importante. Eu digo nós porque eu sou militante do Movimento Sem Terra. É de onde eu venho. Se muitas vezes tentam empregar vergonha no fato de eu ser militante do Movimento Sem Terra e deputada estadual, eu digo, caro amigo deputado João Paulo, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa luta que é justa, mas dessa luta que precisa ter celeridade no nosso Brasil. E nós estamos num momento de muita dificuldade nacional. E digo isso porque, se querem, através desse pacote anti-invasão, intimidar o MST, assim como eu falei, eu digo a você que jamais vão paralisar a luta do povo sem terra. Porque a luta do povo sem terra não é só do MST, é de todas aquelas pessoas que querem um pedaço de chão para poder produzir. Então não é com esse pacote, que inclusive é frágil, que vão paralisar a luta desse povo tão corajoso. Parabenizo e agradeço as suas colocações. Obrigada. Aí o grito de ordem que eu não vi de Vossa Excelência é: MST, essa luta é para valer.
e a canção popular que diz: na lei ou na marra, nós vamos vencer. Mas, presidenta, hoje eu trago aqui, eu colhi, queria agradecer a todas e todos os deputados que assinaram esse requerimento em defesa da criação da indústria naval em Pernambuco. Então, fiz uma frente aqui parlamentar para que a gente possa retomar a indústria naval. O nobre deputado Zé Patriota, Vossa Excelência sabe do quanto o polo da indústria naval aqueceu a economia, gerou emprego. Nós temos ali aquela região de Suape que muitas vezes se reclamava dos grandes congestionamentos, mas era uma coisa importante, porque eram milhares e milhares de trabalhadores trabalhando, trabalhadores da cana, que fizeram cursos de tornearia, solda, fresagem, entre outros. Então, já recolhi em torno de 24 assinaturas, aqui já está pronta à frente. Mas hoje eu trago um pronunciamento nós realizei uma visita técnica nas dependências do Instituto de Identificação Tavares Buril, em março, para conhecer os trabalhos periciais desempenhados pelos peritos papilocopistas na qualidade de deputado estadual do Estado de Pernambuco. Gostaria de manifestar minha solidariedade e apoio à causa dos peritos papilocopistas do nosso Estado, na persecução do direito, que reflete o mais nobre interesse público, diga-se, para a inclusão do cargo de perícia papilocopista no quadro técnico policial, QTP, da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Estes profissionais são fundamentais na realização de parcerias para ajudar as autoridades na área policial e judicial, graças ao seu conhecimento técnico. A Lei Federal número 12.030, de 2009, define as funções dos peritos oficiais em casos criminais, e o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 5.182, Pernambuco, já reconheceu que nesta lista inclui-se os peritos papiloscopistas. Atualmente, outros órgãos técnicos da Polícia Civil de Pernambuco já têm direito, como salários e progressão de carreira, garantido pelo quadro técnico policial, devendo, portanto, os peritos papiloscopistas serem enquadrados para o mesmo grupo operacional, com o mesmo símbolo de nível, junto aos demais peritos oficiais do Estado de Pernambuco, sendo antes perito criminal e médico legista, com atribuição de todos os direitos inerentes ao referido nível, tais como remuneração, progressão na carreira, pois os peritos papiloscopistas desempenham um papel crucial na área penal, realizando perícias oficiais de natureza criminal e merece os mesmos direitos. Isso não apenas corrigiria essa deformação, mas também valorizaria estes profissionais, reforçando a justiça e a segurança pública no Estado de Pernambuco. Eu queria que pudesse ser publicado esse meu pronunciamento na íntegra, e queria que eu fizesse essa observação por conta do período que se avizinha da campanha salarial dos servidores públicos estaduais. E é muito importante que o governo do Estado possa incluir na sua pauta esse pleito, para que, junto com outras categorias, eles sejam atendidos. Muito obrigado e até amanhã. Próximo orador inscrito, deputado Joel da Harpa, PL.
Senhora presidente, senhores e senhoras deputados, boa tarde a todos que nos assistem através da TV Alep e através das nossas redes sociais. E também através das nossas redes sociais, porque nós iremos estar também colocando esse pronunciamento no nosso Instagram, Facebook. Presidente, eu venho à tribuna hoje para falar sobre a reunião que aconteceu na manhã de hoje na Comissão de Finanças dessa casa. E aí gostaria já de abrir um parênteses, parabenizando o deputado Diogo Moraes, que também está aqui presente na reunião de hoje, pelo relatório coerente que apresentou no seio da Comissão de Finanças, fazendo um estudo minucioso, inclusive usando dados do próprio governo do Estado, através do secretário da Fazenda, que esteve aqui a semana passada, e encaminhou para essa casa os números do projeto de remuneração e do fim das faixas salariais. E o deputado Diogo Moraes teve toda a preocupação em passar a semana estudando esses números, fazendo contas. Tivemos reuniões aqui, inclusive com a Associação de Cabos e Soldados, com a ASPRA, com a AME, com a UMB, a União dos Militares do Brasil e outras entidades representativas, discutindo justamente a possibilidade de hoje a Comissão de Finanças, uma comissão extremamente importante nessa casa, pudesse aprovar o relatório do deputado Diogo Moraes. Dizer ao deputado Diogo Moraes que, como representante da categoria também nesta casa e policial militar que sou, eu sempre tenho dito que deputado eu estou, deputado pastor Cleiton Colles, mas policial eu sou e serei o resto da minha vida, porque estou no quadro de veteranos da Polícia Militar, inclusive estou na faixa A, sou cabo faixa A, e minha esperança era que pudesse chegar o mais breve possível na faixa E. Mas infelizmente hoje, mais uma vez, o rolo compressor passou por cima do relatório do nobre deputado e nós fomos derrotados na Comissão de Finanças desta casa, e a esperança que o projeto pudesse voltar para a Comissão de Justiça, para que tivéssemos, inclusive, tempo de o governo fazer essa avaliação matemática, que o governo tivesse a sensibilidade de entender a posição da categoria que clama pelo fim imediato dessas faixas salariais. Eu acho que não é nada demais a gente intensificar aqui que os nossos policiais estão com seríssimos problemas de ordem psicológica, mental. A gente tem acompanhado isso de perto. O número de policiais que tem procurado o setor de psicologia e psiquiatria da Polícia Militar é exorbitante. O número de policiais que tem cometido, inclusive, suicídio por conta desse problema mental. E tudo isso é fruto de uma política de desvalorização, deputado Júnior Técio, que, ao longo dos anos, os nossos companheiros policiais e bombeiros militares vêm tendo, e aí, eu não quero dizer que é só desse governo, desde o governo passado, mas nós tínhamos a oportunidade agora de fazer justiça. E também o outro projeto que foi relatado pelo deputado Coronel Feitosa, que trata da questão da guarda patrimonial ou da guarda militar. E eu falei no seio da comissão de hoje, gostaria de repetir aqui, que um policial hoje que volta para trabalhar na Polícia Militar, ou um bombeiro militar, um veterano, que passou aí 30 anos de serviço, dedicando sua vida para a sociedade, ele volta para receber R$ 1.450 depois desse projeto ser aprovado aqui. Isso é absurdo. O Estado gasta mais com um vigilante, mais de R$ 2.000, do que com um policial, um homem preparado, que passou 30 anos de serviço na corporação, que saiu expert em segurança pública, volta para receber míseros R$ 1.450. Isso é uma vergonha, para a nossa guarda militar, que vai receber aí esses R$ 1.400. E boa parte dos policiais que ali estão acabam se submetendo a um péssimo salário desse, justamente porque chegam no final da carreira com péssimos salários, com essas faixas salariais, com desconto do Funafim, que é outro tema que a gente precisa urgentemente reativar na discussão dessa casa, e outras questões que Vossas Excelências conhecem tão bem das dificuldades dos nossos
policiais e bombeiros militares. Então fica aqui o nosso repúdio por hoje a comissão não ter feito justiça, não ter aprovado o relatório do deputado Diogo Moraes, mas nós iremos continuar na luta. Vamos estar reunindo os demais deputados para que a gente possa, quem sabe, apresentar aqui no plenário, né, um substitutivo ao projeto. O plenário, como é soberano, e quem sabe, a maioria dos deputados, né, então, colocar um posicionamento de uma vez por todas e melhorar esse projeto. Inclusive, eu quero já aproveitar a tribuna hoje e aí já antecipar aqui o convite para todos os policiais e bombeiros militares estarem aqui no dia da votação. Esse projeto ele segue agora para a Comissão de Segurança Pública, já passou hoje na Comissão de Administração, mas ele vai ser votado aqui no plenário. E a minha esperança, deputado Renato Antunes, é que essa galeria esteja cheia aqui, bem bonita, de policiais, né, e possam presenciar a votação desse projeto aqui nessa casa. Então eu já quero aproveitar a oportunidade da minha fala no dia de hoje e já antecipadamente convidar a todos para no dia que for colocado esse projeto em pauta, a gente trazer aqui o pessoal para acompanhar essa votação. Mas eu, antes de encerrar minha fala, eu concedo a parte ao nobre deputado Diogo Moraes. Obrigado, deputado Joel da Harpa. E como Vossa Excelência mesmo disse, queria só aí corroborar com o seu discurso, dizendo que essa semana nós fomos induzidos aí a mergulhar nos números oferecidos pelo governo do Estado. Nós que, na vinda do secretário da Fazenda, Wilson de Paula, aqui na Assembleia Legislativa, nós pedimos alguns números para a gente checar se os números que tinham sido repassados para o corpo técnico da casa seria realmente o número real. E, de fato, esse número bateu, o que deu a oportunidade da gente começar a trabalhar com os números que a casa tinha chegado, com os números oficiais. E, a partir daquele momento, nós começamos a simular diversas maneiras que poderíamos ajudar o governo e ajudar a tropa, ajudar a corporação da Polícia Militar e do Bombeiro. Fizemos diversas simulações, inclusive simulações que não davam aumento esse ano, só dava aumento o ano que vem em 26, acabando com faixa agora, acabando com faixa no final do ano, meio do ano, acabando tudo no ano que vem, colocando os aumentos. Enfim, nós simulamos todas as oportunidades, desde que não ultrapassarmos a margem de erro que estava sendo dito, que foi dito aqui, na previsibilidade do aumento do orçamento do Estado de Pernambuco. Então, chegamos a um denominador comum em que, não ferindo o orçamento anual, não feríamos a lei de responsabilidade fiscal, não feríamos, manteríamos o valor que está orçado em 97 milhões esse ano, acabaríamos uma faixa, dávamos aumento, e aí sim, o ano que vem anteciparíamos o fim das faixas, o governo conseguia cumprir com sua palavra em acabar com as faixas mais rapidamente, e manteríamos o aumento com 25 e 26. Com isso, não aumentaria o bojo do valor anunciado e o valor dito aqui pelo secretário da Fazenda, no valor na casa entre 1 bilhão e 1 bilhão e 800 milhões de reais, dito pela governadora, 1 bilhão dito pelo secretário, e fizemos aí. E o que se teria a mais dentro do orçado, dentro do projeto, não é que a gente aumentou a despesa do projeto, dentro do projeto, do valor orçado do projeto, anteciparíamos o ano que vem, que colocaríamos no orçamento deste ano o valor de 120 milhões de reais. Era esse o custo operacional de você dar eu disse no meu discurso, às vezes você dá um prato lá de arroz, feijão muito gostoso com a carne, mas faltou o sal para dar o tempero, faltou o gosto. Esse gostinho de vitória que a classe e o governo iria ter, hoje, infelizmente, não foi assimilado pelos nossos colegas. Respeito bastante, mas não foi assimilado a saída que encontramos para a gente dar vitória ao governo e dar vitória à corporação. Todo mundo saía ganhando, não iria ter aumento de despesa, não iria ter nada, a não ser o que o secretário pediu para que a gente pudesse alçar dentro do dinheiro do projeto. Isso foi feito com muita alegria, com muita tranquilidade, e eu estou muito contente, porque eu trabalhei, fiz o trabalho, estou com a consciência tranquila que fiz aquilo para agradar a todos. Nem o governo 100%, nem a tropa 100%. Um ganhou uma parte, outro ganharia outra, e todo mundo sairia feliz. Porém, infelizmente, não foi possível. Muito obrigado. Corporo a parte do
Vossa Excelência totalmente, e é justamente esse o encaminhamento da nossa fala. A tristeza em ver, né, um relatório tão bem produzido, né, com tanta coerência e combinado também com as entidades representativas, ter sido rejeitado na Comissão de Finanças. Mas a esperança é a última que morre. E nós iremos continuar firmes para chegar a esse projeto aqui no plenário. E esse projeto chegando no plenário, nós iremos estar apresentando substitutivo no plenário, volto a dizer que tem a sua soberania, para que a gente ainda possa fazer justiça. E pedir ao governo do Estado, à nossa governadora, que possa ter sensibilidade de ainda entender, que é preciso fazer um sinal melhor pela categoria, que de fato a categoria merece e precisa, mais do que merece, precisa, é necessidade que a categoria tem. Então, eu encerro minhas palavras dizendo da minha esperança, ao mesmo tempo tristeza de hoje, mas com a esperança renovada ainda para que a gente possa, aqui no plenário, fazer ainda justiça em relação aos nobres companheiros da segurança pública. Agradeço, senhor presidente. Próximo orador, deputado Cleiton Colles, do PP. Senhora presidente, senhores e senhores deputados, imprensa, todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Alep, pelas redes sociais, ocupo a tribuna aqui para fazer aqui um voto de aplauso com muita alegria ao Senado brasileiro, aos senadores que por uma grande maioria massacradora votamos a favor da PEC 45, que continua criminalizando o porte e o uso de drogas no nosso país. Só quem conhece as vidas perdidas e as famílias destruídas votaria como votou os senadores. O Senado ontem fez um gesto de humanidade, de zelo pela vida, pelas famílias e principalmente contra o tráfico de drogas no nosso país. Nós sabemos que as medidas que já são tomadas judiciais, ela não é prisão para o viciado, para o usuário. Existem aí as penas alternativas e que não pode ser retirada. Países que descriminalizaram o uso de droga hoje estão enfrentando os maiores problemas da sua vida. Como Manhattan, Estados Unidos, os zumbis estão andando pela rua, tirando a paz dos americanos, entre outras. Porque em cada esquina você encontra uma loja vendendo maconha, vendendo drogas. Isso é um absurdo, não tem preparo, o mundo está preparado, é para sarar. A grande campanha que foi feita contra o cigarro, isso mudou muito. A gente sabe que as pessoas estavam aí, o maior número de doenças era o câncer, pelo cigarro. E de alguma forma existe a inibição, quando tem lei, quando tem limite. E nós precisamos de limites. Só não querem colocar os limites quem não conhece. Deputado patriota, quem não passou pela dor que uma mãe de ver seus filhos morrendo no crack, na droga, em todo tipo de vício. Um dos piores vícios também que eu posso falar aqui, a cachaça, o álcool, mata muito. O governo gasta muito com doenças produzidas pelo uso dessa droga lícita. E você imagine a ilícita. Então eu quero aqui também fazer um apelo agora à Câmara dos Deputados para que os deputados federais, eu quero fazer um apelo, pastor Júnior, Vossa Excelência, leve esse meu pedido à grande deputada federal, Clarissa Tércio. Eu sei que, já soube notícia hoje que ela já está batendo na porta dos deputados, por ser uma deputada atuante também nessa área, lutando pelas vidas, pelas famílias. Eu tenho certeza que a deputada Clarissa Tércio vai trabalhar muito bem em Brasília para levar todo o Congresso, a Câmara Federal a votar a favor dessa PEC que vai mudar as vidas das pessoas. Então, eu quero que ela, que é conservadora, ela tem tanto um bom relacionamento com os deputados da bancada do estado de Pernambuco, que eu deixo aqui já o meu apelo, independente de partido, deixa aqui um gemido, dessas pobres mães, pedindo a esses parlamentares federais que nos ajude a votar sim.
Eu cedo a parte ao deputado Pastor Júnior. Nobre deputado, pastor Cleiton Colles, quero parabenizá-lo pela sua fala. Você que tem autoridade para falar na área, tendo em vista o belíssimo trabalho que apresenta, que oferece ao Estado de Pernambuco através das casas de apoio, fazendo com que famílias voltem novamente a viver em paz, vendo seus filhos sãos, passando por esse momento tão difícil das drogas. O Senado, ele nos orgulha, pastor Cleiton Colles, com essa postura. E eu tenho certeza que a Câmara vai acompanhar esse mesmo raciocínio. Clarissa tem feito um trabalho, com certeza conte com a minha esposa, a deputada federal Clarissa Técio. Quando nós falamos, pastor Cleiton, sobre drogas, eu lembro do meu cunhado, Sandro Técio, que passou 23 anos. Começou com uma brincadeirinha de adolescente e isso durou tantos anos. Aquela brincadeirinha que alguns, eu até não vi mais, mas até nessa casa mesmo, defendendo, né, começando pela maconha, foi isso que destruiu o meu cunhado, destrói famílias. Então, mais uma vez, parabéns, conte sempre com a nossa voz, conte com a deputada federal Clarissa Técio, e eu sei que a nossa bancada, tanto federal quanto estadual, está unida nesse mesmo propósito. Muito obrigado. Deputado, incorporo a parte de Vossa Excelência e digo mais, que não é só o usuário e o dependente. A família fica codependente quando tem um usuário na família. Eu sei do sofrimento de Vossa Excelência, de toda a sua família. É por isso que nós temos que levantar essa bandeira. Isso não é a bandeira partidária, essa é uma bandeira da vida, uma bandeira, né, não é uma bandeira religiosa, essa é uma bandeira de salvar vidas, independente das suas religiões, das suas classes, enfim. Isso é uma questão de vida. Os países que liberaram estão hoje aí sem saber o que fazer. Cedo a parte ao deputado, ao grande deputado Renato Antunes, que é um baluarte, lutador e defensor da vida nesta casa. Obrigado, deputado Cleiton Colles. Venho a essa parte, mas para parabenizar Vossa Excelência. Eu estou na política há 6 anos, 8 anos. Mas desde a minha adolescência eu vejo o seu trabalho pioneiro nesse estado de Pernambuco, pioneiro no parlamento, falando sobre a importância do combate às drogas. E como bem falou Vossa Excelência, não é uma pauta ideológica, não é uma pauta religiosa, porque se a gente fala sobre isso, muitos nos taxam de extremistas, fundamentalistas, religiosos, que querem impor regras à sociedade. Mas Vossa Excelência viveu ao longo de sua vida experiências desagradáveis nesse sentido. Vossa Excelência traz isso abertamente e publicamente, o vosso testemunho é belíssimo. Mas como parlamentar também, o senhor deu sua parcela de contribuição cuidando de quem precisa. Muitos que procuravam Vossa Excelência procuravam o poder público e não encontrava solução. Encontrou em trabalhos sociais que Vossa Excelência desenvolve e apoia, um apoio para se libertar das drogas. E o que o Senado faz hoje é um alento para quem entende que a droga mata de fato. É só a gente visitar as pessoas, uma mãe que perde um filho, que perde uma filha, muitas vezes, né, porque não tem condição de educar, porque tem que trabalhar e o menino fica em casa e se envolve. E aí são milhares de mães hoje que sofrem no Brasil. E o Senado também dá uma resposta ao STF. Isso é importante destacar, a coragem do Senado. A Casa Legislativa, a Casa da Lei, é ali que tem que ser discutido. E não o STF avocar para si essa responsabilidade e 11 ministros decidir pelo Brasil acerca da descriminalização ou não do porte de drogas. Então hoje o Senado se mostrou altivo, dizendo ao STF que ele tem o seu papel constitucional, que tem que ser respeitado, que é um papel honroso, mas que o Congresso também tem seu papel, e quem legisla é o Congresso Nacional. E aqui parabéns ao Senado Federal por essa coragem e lamentar o voto do PT, mais uma vez. Foi o único partido que fechou a bancada votando não. Teve partidos que foi mais coerente, que não tinham opinião formada, liberou a bancada. E aqui o Partido Trabalhista, infelizmente, mais uma vez, mostra o seu compromisso com a juventude do Brasil. Liberar a maconha, liberar o crack, a liberdade para que morram sem o amparo do Estado.
E aqui eu também quero lamentar a atitude do senador Humberto Costa, que votou contra a matéria. A senadora Tereza não estava presente, mas parabenizar Fernando Dueire, do MDB. Mesmo a bancada sendo liberada, ele votou sim ao projeto. E parabéns ao Fernando por entender que isso não é uma pauta pessoal, mas é uma pauta da vida, Cleiton, que você tem tocado isso, que tem falado, tem sido também um baluarte dessa matéria. Por isso fico feliz por você, pelo nosso Senado, mas sobretudo por milhões de brasileiros e brasileiras que sofrem diuturnamente com esse problema. E hoje o Senado está dizendo, olha, nós vamos assumir a nossa responsabilidade e não permitir que o STF venha legislar no nosso lugar. Parabéns, Cleiton. Incorporo integralmente a parte de Vossa Excelência e lembro-me, deputado Antônio Moraes, Vossa Excelência certa vez disse, olha, cadê o marco regulatório? Uma lei precisa no nosso país. Isso tem que sair do papel. Então, um deputado brilhante como o deputado Antônio Moraes, já o decano dessa casa, isso há muitos anos, deputado, logo quando eu cheguei aqui. E lembro também que quando foi feito o marco regulatório, ele ficou emperrado no Senado a pedido do deputado, infelizmente, um senador pernambucano, que é o senador Humberto Costa. E eu fico triste com o posicionamento dele. Eu já sei que isso aí, essa ideologia do PT, ela vem para destruir vidas. Isso é desde o começo, né? A gente sabe o que gera esses partidos que têm feito esse tipo de política, esse enfrentamento, buscando essa libertinagem relacionada ao uso de drogas no nosso país, e a gente sabe que destrói vida. Mas eu quero aqui ceder a parte agora ao deputado Joel da Harpa. Deputado, parabenizar Vossa Excelência, que tem por muitos anos no estado de Pernambuco esse trabalho voltado para a recuperação de dependentes químicos, e ninguém melhor do que Vossa Excelência pela experiência que tem ao longo de mais de 20 anos para falar sobre esse tema, porque sabe o que é uma mãe ficar chorando com seu filho preso nas drogas, o que são famílias que se destroem por um filho, né, que está nas drogas, e o que a sociedade sofre na hora que um jovem, um adolescente que é aliciado, né, pelo crime, que é aliciado pelo crime organizado, pelos traficantes nas comunidades, e esse jovem passa a ser viciado, e vários crimes que ele comete para poder sustentar o tráfico. É furto, é assalto, e muitas das vezes nesses assaltos comete latrocínio, ou seja, além dos problemas da área de saúde, principalmente os problemas na área espiritual, como Vossa Excelência trata tão bem, também no contexto das comunidades terapêuticas, mas isso traz problemas na área da saúde e também na área da segurança pública e inúmeros problemas. Ou seja, não poderia jamais o nosso país estar aberto agora para que o crime ele pudesse ser facilitado na nossa nação. Então, acho que essa PEC, eu acho que essa proposta, ela foi votada tão bem, foi assegurado para o nosso povo, para o povo brasileiro, essa garantia para que a gente não passe a mensagem para o crime que o nosso país quer facilitar a questão do tráfico de drogas e a liberação de drogas para as pessoas. Então, Vossa Excelência está de parabéns mais uma vez em trazer esse tema na tarde de hoje. Eu me somo ao discurso de Vossa Excelência, parabenizo o Senado Federal, esperamos agora que a Câmara Federal, né, os nossos deputados federais possam assegurar essa PEC e assim essa PEC ser aprovada de uma vez por todas e essa discussão ela chegue ao fim. Eu até vejo aí em alguns momentos pessoal que fazem marcha da maconha. Sou completamente a favor que a erva seja usada para fins medicinais. É bom que a gente deixe isso muito claro aqui, né? Eu acho que essa é uma discussão já vencida por todo mundo. Eu acho que você pode usar sim a maconha para os fins medicinais, para a saúde das pessoas, mas não para o pessoal se viciar, para que se venda nas esquinas, para que a polícia não possa trabalhar. Já pensou um policial na rua não poder fazer uma abordagem e conduzir para uma delegacia? Enfim, então, parabéns pelo discurso de Vossa Excelência e, mais uma vez, me somo ao discurso de Vossa Excelência na tarde de hoje. Muito obrigado. Incorporo completamente a parte de Vossa Excelência.
E dizer, deputado, que essa casa ela não pode parar de discutir todas essas questões, principalmente o que tange ao plantio, ao uso do óleo da cannabis para fins medicinais. Eu acho que isso é importante, agora feito com responsabilidade, em laboratório, não em associações como estão se propondo, mas especificamente, já existe a fabricação mundial. Acho que o governo federal deveria trazer para cá já esses remédios para que o Brasil evitasse até de fabricar, porque até na fabricação tem perigo. Vai ter o que vai ter ali de maconheiro escondidinho ali para tentar, né, tirar ali um proveito. Essa é a grande verdade, é uma cortina de fumaça. Tem que ter muito cuidado. Então, quem é que vai fazer? Então, essa é uma discussão ainda muito ampla. E o Brasil, eu digo, ainda não está preparado nem para isso. Mas nós, sim, entendemos a importância, sim, desses medicamentos, de pessoas que já precisam desses medicamentos, mas eles já existem. O que precisa aí é os governos assumir assim como os medicamentos que são populares, trazer. Ele é muito caro. É muito caro para quem é usuário desse medicamento, e eu acho que ele deveria ter um acesso por meio do governo federal e do governo estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado José Patriota, do PSB. Senhor presidente, demais membros da mesa, servidores, colegas deputados, deputadas, vou tentar ser breve para abordar um dos assuntos mais importantes que afetam o sertão do Pajeú. Eu sei que o estado inteiro precisa de rodovias novas, de recuperação da malha viária, mas sei que nós aqui estamos para contribuir e colaborar. Foi por isso que, por unanimidade, nós votamos no início do mandato o financiamento, um acordo de empréstimo para o estado de Pernambuco de 3 bilhões e 500 milhões de reais. E eu gostaria muito que fosse feita uma prestação de conta parcial para a gente ver qual é o saldo desse dinheiro ou se já foi embora todo. Eu sei que o orçamento gira em torno de 4 bilhões, se for zerarmos toda a demanda de estradas. Mas, na última segunda-feira, os comerciantes, industriais, a sociedade que compõe a cidade de Itabira, o município de Itabira, foram até a estrada que liga Itabira à Água Branca e fizeram uma interdição, um protesto, para que chamasse a atenção das autoridades pernambucanas a importância de se pavimentar, de se recuperar plenamente uma estrada de 18 quilômetros que há muito tempo espera e nenhum dos governos fez. O governo passado fez o projeto executivo. Fala-se que agora aquilo que era 1 milhão por quilômetro já custa 2 milhões. Não é barata a estrada, mas Itabira hoje desponta e já se discute como a maior feira de gado do estado de Pernambuco. Eu não quero saber se é a primeira ou a segunda. Eu sei que Itabira se destaca pela comercialização de animais de todo o Nordeste, de todos os estados. E começa logo na terça-feira como um grande centro de comercialização de animais. Eu sei que Itabira, hoje, a mesma quantidade de indústrias que o município de Serra Talhada tem, Itabira também tem. A quantidade de comércio, de distribuidores que Itabira tem hoje para o mundo, aliás, é a única cidade que os seus produtos são exportados no mercado interno através do vendedor porta a porta. Tem gente que diz que isso é atrasado, é antieconômico, mas é assim que entra muito dinheiro em Itabira, meu querido Antônio Moraes, onde
uma multidão de vendedores vinculados às empresas que lá produzem, fabricam vários produtos, vão porta a porta, Brasil afora, arrastar dinheiro, vender produtos e trazer dinheiro para Itabira, dinamizando a sua economia. É uma estrada interestadual que liga Paraíba e Pernambuco, Pernambuco e Paraíba. É uma estrada que Pernambuco leva vantagens, porque Pernambuco tem muito que oferecer naquela divisa. Na parte industrial nós temos para vender, na parte comercial o nosso comércio de Itabira e da região é soberano, é líder. Na parte educacional, Itabira tem escolas de qualidade, Afogados tem e a região toda, São José do Egito também, porque não é uma estrada de município a município. A estrada Água Branca-Itabira é uma estrada que liga um estado ao outro. Ela é muito importante, o custo-benefício dessa rodovia. Essa estrada está acabada, está ao pó, intransitável. Mas também essa estrada faz a integração cultural, já que a cultura é um elemento tão importante no desenvolvimento de Itabira, no desenvolvimento do Pajeú e também da Paraíba. É importante também na saída, na integração da saúde, porque tem uma proximidade. E Afogados e Itabira atende muita gente de Água Branca, Tavares, Juru e de toda aquela região. Concedo uma parte ao nobre deputado Antônio Moraes. Do Zé Patriota. Na verdade, eu queria primeiro dar um testemunho da sua luta aqui nessa casa, pelo sertão do Pajeú. Eu tenho procurado ajudar, fui votado na cidade de Itabira, conheço aquela estrada, já tivemos oportunidade de assinar ordem de serviço, não me lembro se da obra ou do projeto, aí eu não quero cometer aqui uma injustiça, mas na verdade é uma reclamação generalizada. E eu sei, porque eu sofro na minha região, que o deputado paga um preço muito alto. Eu vi os vídeos da manifestação lá em Itabira, onde Vossa Excelência era cobrado pela estrada. Eu digo sempre que o papel do deputado é de cobrar, é de vir à tribuna, é de pedir, mas quem executa é o presidente da República, é a governadora, é o prefeito ou a prefeita. Então, na verdade, é importante que a gente diga isso. Eu, assim que eu vi aquela cena, liguei para o presidente do DR, porque até eu pensei que já teria entrado na lista de prioridade. Eu só não concordo com Vossa Excelência quando o senhor diz que com 4 bilhões resolve o problema das estradas de Pernambuco. Eu só quero um pedaço dos 4, eu não quero todos. Então, infelizmente, não resolve. É uma conta muito mais alta, em virtude de um grande número de estradas que estão completamente destruídas no estado de Pernambuco, mas eu acho que aquela é uma das que tem que ser prioridade. E eu quero aqui me somar com Vossa Excelência, até por mais de 2.000 votos que eu tive, não sou mais votado em Itabira, mas vamos pedir juntos aí para que dê prioridade àquela estrada, como Vossa Excelência colocou aqui tão bem, que liga Pernambuco a Paraíba, a cultura de toda aquela região. A gente está junto aí, deputado. Vamos trabalhar para a gente resolver aquela questão. Muito obrigado. Eu quero agradecer pelo aparte, incorporo
toda a sua fala, deputado Antônio Moraes. Ouvi o seu testemunho da nossa luta aqui, em defesa do Pajeú, e ouvi também o seu testemunho da importância da estrada, da prioridade daquela estrada, honrando, inclusive, a sua votação naquela região, que o senhor foi votado mais de uma vez, inclusive, não é? Então, esse reconhecimento, mesmo não tendo perspectiva de uma grande votação na próxima, foi uma escolha de Vossa Excelência, né, fazer outras opções, mas eu fico muito grato, muito feliz, que independente de uma questão partidária, nós estamos juntos para que a gente possa encarar aquela estrada. Ela é, do ponto de vista econômico, social, cultural, ela atende a todas as necessidades e todos os critérios. Então, eu conto com sua força. O senhor é um deputado que tem muita força também perante o governo, é uma pessoa presente em todas as votações na defesa intransigente da gestão estadual, e que bom que o senhor está nessa soma geral, né, dessa luta pela estrada de Itabira, que não é só do deputado patriota, ela é de todos e todas, é do comércio, é de qualquer um. E quero dizer à CDL, aos comerciantes de uma maneira geral, às lideranças políticas de Itabira, independente até de partido, né, que estamos à disposição. Infelizmente, nós não fomos convidados, notificados ainda para nenhum tipo de reunião, mas nós estamos à disposição. Ontem, antes de ontem, conversei com a governadora Raquel, com o secretário Túlio da Casa Civil, na questão da sensibilização. Já adiantamos uma conversa com o presidente do DR, mas entre esse diálogo, entre essas negociações e a execução da obra, há uma distância. E como bem disse Antônio Moraes, é papel do Executivo executar. E nós, Legislativo, não dificultar. Por isso que também votei na captação de recursos para que tivesse dinheiro em caixa para fazer obras estruturadoras, assim como as nossas rodovias, priorizando estas, sim, que tem não só a segurança da mobilidade urbana em si, a interligação intermunicípios, mas, sobretudo, o transporte interestadual e intermunicipal, mas, sobretudo, assegurando que as cadeias produtivas que geram emprego e renda possam ter sustentação com aquilo que lhe é de direito, que é ter uma estrada decente para se deslocar. Então, por hoje, eu quero parabenizar todos os comerciantes, industriais, cidadãos, vereadores, todos, enfim, ao grande líder Flávio Marques, à Prefeitura Municipal, a todos de Itabira. Essa luta cabe em todos que querem o bem de Itabira. Contem com o conterrâneo de vocês para lutar até o fim. Sei que, ao final de tudo, um dia venceremos essa batalha. Um abraço, Itabira, e nós voltaremos a abordar o assunto o mais breve possível. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Segunda discussão ao projeto de lei ordinária 1653 da Comissão de Assuntos Municipais. Parecer favorável da primeira comissão. Coloque em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, coloque em votação aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se conta. O projeto aprovado. Discussão única das indicações 6.187 a 6.199 dos requerimentos 1914 a 1929. Autoria de diversos parlamentares. Em discussão a matérias. As matérias, as indicações e requerimentos. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permanecendo como se encontram, aprovados. Encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter solene para hoje à noite, às 18 horas, a ser realizado no auditório senador Sérgio Guerra para entrega de título honorífico cidadão pernambucano ao senhor Paulo Rogério Aldamate Massan, de iniciativa do ex-deputado Isaltino Nascimento, a ser entregue pela deputada Rosa Amorim. Tenha todos uma boa tarde e que Deus os abençoe.